Olá pessoal, como estão? Tudo bem? Espero que sim. A partir de agora a gente vai ter uma sequência de videoaulas sobre botânica. E a gente começa vendo as pteridófitas heterosporadas. Isso está lá na frente 4, no caderno 1, módulo 3, a teoria na página 74. Já estou dando uma sugestão de exercícios na página 36, legal? Então vamos lá. As pteridófitas heterosporadas, elas diferem das anteriores, chamadas pteridófitas isosporadas, por dois aspectos importantes. Um é que, diferente das isosporadas, que tinham uma estrutura reprodutora chamada soros, aqui surge uma estrutura chamada estróbilo. O estróbilo ele é um conjunto de esporângios também, o soros também é um conjunto de esporângios, só que aqui a organização desses esporângios é diferente, como você pode ver nesse esqueminha. Legal? Veja que dentro dos esporângios, como é regra em qualquer vegetal, vai ocorrer a produção dos esporos. E aqui qual é a grande diferença que justifica o nome do grupo? São produzidos dois tipos de esporos. Então, o grupo anterior, as pteridófitas isosporadas, produzem só um tipo de esporo. Iso quer dizer igual. Isso significa que esse esporo vai dar origem a um gametófito monóico na nossa história aqui. O que é um gametófito monóico? Tem os dois sexos num único indivíduo, então ele é hermafrodita. A partir do momento que tem dois tipos de esporos diferentes, o que justifica o nome pteridófitas heterosporadas, micrósporo, que é um esporo menor, e megásporo, que é o esporo maior, nós vamos ter dois tipos de gametófitos. Então, vou repetir para ficar isso bem claro. Nas pteridófitas anteriores, chamadas pteridófitas isosporadas, só se produz um tipo de esporo, que ao germinar dá um único tipo de gametófito, que é a hermafrodita. Ou seja, no mesmo indivíduo tem os dois sexos, os dois aparelhos reprodutores. Nas pteridófitas heterosporadas, que é o assunto desta aula, são produzidos dois tipos de esporos, os menores, micrósporos, e os maiores, megásporos. Isso terá como consequência a produção de dois tipos de gametófitos. Um gametófito masculino separado do gametófito feminino. Nós chamamos isso de dioicos. Legal? Então, vem comigo. Ó. Os micrósporos, eles vão originar o gametófito masculino e os megásporos vão originar os gametófitos femininos. Um outro nome que você pode encontrar para gametófito masculino é microprótalo e para o feminino é megaprótalo. Então, microprótalo, gametófito masculino, megaprótalo, gametófito feminino. É aqui algo que vai ser usado já nas aulas posteriores de gimnospermas e angiospermas. O termo micro significa pequeno e o termo mega significa grande. Porém, como o micrósporo vai dar origem ao organismo gametófito masculino, toda vez que tiver um micro antes, em botânica significa masculino também. E como o megásporo vai originar o gametófito feminino, toda vez que tiver mega antes, significa que está associado à parte feminina. Então, embora micro e mega originalmente significa pequeno e grande, respectivamente, em botânica, eles também indicam a qual sexo ele está relacionado. Micro, portanto, masculino, mega, feminino. Legal? Então, veja, as pteridófitas heterosporadas vão produzir gametófitos com sexos separados, dioicos. Uma das perguntas importantes é, isso trouxe uma vantagem? Isso é interessante? Ser dioico é melhor que ser monóico? Ter os sexos separados é mais vantajoso na conquista do ambiente do que ter os dois sexos no indivíduo? Em alguns aspectos, sim. E quais seriam os aspectos vantajosos da dioicia, ou seja, de ter sexos separados? A gente pode dizer que ter sexos separados vai obrigar a ter a fecundação cruzada, ou seja, os gametas de indivíduos diferentes vão se cruzar. Se é hermafrodita, pode ocorrer a autofecundação. A autofecundação significa que a variabilidade genética será menor. Então, ter sexos separados vai favorecer a fecundação cruzada e, como consequência,
aumenta a variabilidade genética, que no ambiente em constante mudança é mais vantajoso. Legal? Porque se eu tenho maior diversidade, o ambiente ao mudar favorece uns e não os outros, mas sempre vai ter algum conjunto de organismos capazes de suportar essas novidades ambientais. Legal? Muito bem. Então, destrinchando um pouco mais esse assunto, o microprótalo ele vai dar origem, ele vai conter gametângios masculinos e o megaprótalo vai conter os gametângios femininos. O nome do gametângio masculino é anterídeo e o nome do gametângio feminino é arquegônio. No interior desses gametângios são produzidos gametas. Os gametas, eles são masculinos, chamados de anterozoides, e femininos, chamados de oosfera. Então, os gametas masculinos anterozoides são produzidos nos anterídeos no interior do gametófito masculino. A oosfera, gameta feminino, é produzido no interior de gametângios femininos, arquegônios, no interior de gametófitos femininos. Então, essa sequência é interessante que você se lembre. O gametófito masculino tem gametângios masculinos, anterídeos, que produzem gametas masculinos, anterozoides. O gametófito feminino tem gametângios femininos, arquegônios, que por sua vez vão conter no seu interior os gametas femininos, oosfera. Legal? Os gametas masculinos, aqui, assim como nas pteridófitas isosporadas e nas briófitas, têm flagelos e precisam nadar. Então, a dependência da água para a fecundação ainda se mantém nesse grupo. Legal? Continuando. Aqui tem um esqueminha das pteridófitas heterosporadas. Legal? Então, acompanhe comigo a partir do estróbilo. Está aqui, ó. Aqui está o estróbilo. Então, o estróbilo ele tem aqui um conjunto de esporângios. Essa é uma folha modificada, é uma folha sexual chamada esporófilo. Então, ele está representando aqui um estróbilo qualquer que vai ter, se for masculino, os esporângios masculinos, chamados microesporângios, e se for feminino, vai ter os esporângios femininos, chamado megaesporângio. Micro sinaliza que é masculino, mega sinaliza que é feminino. Lá no interior do microesporângio, através de meiose, então lembre-se da alternância de gerações, isso aqui é tudo esporófito, certo? Meiose produz os micrósporos. Se for a parte feminina, então o megaesporângio vai sofrer meiose e vai originar os megásporos. O micrósporo germina e dá origem ao gametófito masculino, microprótalo, e o megásporo germina e dá origem ao gametófito feminino, megaprótalo. Tanto os micrósporos como os megásporos são levados pelo vento, caem num local adequado, germinam em microprótalo e megaprótalo, bem reduzidos. Lá no interior do microprótalo, gametófito masculino, nós teremos os gametas masculinos, anterozoides. No interior do megaprótalo, gametófito feminino, nós teremos a oosfera. Com água, então dependência de água na fecundação, ocorre a fecundação. Então, com água, ocorre a fecundação. Forma o zigoto, diploide, que restabelece o esporófito. Então, veja, analisando de modo comparativo as pteridófitas isosporadas, há semelhanças e diferenças. Semelhança, dependência de água na fecundação. Diferença, sexos separados. Lembrando, são dois tipos de esporos, os menores e os maiores, que vão originar gametófitos e sexos diferentes. Micrósporo origina gametófito feminino, micrósporo origina o gametófito masculino e megásporo origina o gametófito feminino. Legal? Esse é um assunto que tem pouca frequência nos vestibulares, então é dado, o material traz, mas não é algo muito preocupante, né, enquanto pteridófitas heterosporadas. Agora, já se inicia aqui uma discussão que será vista em gimnospermas, como, por exemplo, estróbilo e a heterosporia. Legal? Vamos agora falar um pouco da evolução dos vegetais. Nós separamos os seres vivos em alguns reinos, né? Então lembre-se, existem 3 domínios, o domínio bactéria, o domínio árquea, que são domínios de procariontes, e o domínio eucária.
No domínio eucária, a gente tem 4 reinos: protista, fungi, animal e planta. No reino protista, nós colocamos protozoários e as algas. Entre as algas, se destacam 3 grupos que são multicelulares, ou seja, que são formados por muitas células. As algas vermelhas, chamadas rodófitas, as algas pardas, chamadas fiófitas, e as algas verdes, chamadas clorófitas. As algas verdes é a que mais importa para a nossa discussão. Por quê? Porque há muitas evidências que são as algas verdes os ancestrais protistas dos vegetais. Então, os vegetais representam um reino que descendem, que surgem a partir das algas verdes, que nós colocamos no reino protista. Legal? Esses vegetais, eles surgem ainda com muita dependência da água. Então, as algas verdes dulcícolas, de água doce, teriam dado origem a formas de plantas semelhantes às briófitas, portanto, muito dependentes da água. Aí estas, que são sem vasos condutores de seiva, dão origem a um grupo um pouco mais desenvolvido no aspecto de conquista do ambiente terrestre. Surgem, então, as plantas vasculares. Esse primeiro grupo que surge de plantas vasculares são semelhantes às pteridófitas. O grupo das pteridófitas, por sua vez, vai evoluir, gerar muitas formas diferentes, e um grupo passa a ter a fecundação independente da água, através do tubo polínico, e produz semente. Essas plantas que têm sementes, também chamadas de espermáfitas, elas também vão evoluir, e esse primeiro grupo, que é muito parecido com as gimnospermas, acaba dando origem a um outro grupo que também tem novidades de conquista do ambiente terrestre ainda maiores, que é a flor e o fruto. Então surgem as angiospermas. Então a sequência de aparecimento das novidades evolutivas, certo? Vai seguir a ordem da apresentação da nossa aula de botânica. Então primeiro a gente vai ver as briófitas, depois pteridófitas, depois gimnospermas e depois angiospermas. Então vai surgindo as novidades, então surge o sistema vascular, tubo polínico e semente, flor e fruto. Então esse é um resuminho da evolução dos vegetais, que eu até já comentei com vocês anteriormente. Legal? Veja aqui, ó. Quais são as evidências de que os vegetais, de fato, descendem das algas verdes? Então, algumas dessas evidências são clorofila. As algas pardas e as algas vermelhas, elas também têm clorofilas, mas são clorofilas diferentes daquelas dos vegetais. As algas verdes têm as mesmas clorofilas dos vegetais. Então, nós temos 2 tipos de clorofilas em algas verdes, clorofila A e B. E esses 2 tipos também ocorrem em vegetais. Porém, isso poderia ser uma coincidência, mas veja, além disso, existem pigmentos acessórios à clorofila para a realização da fotossíntese, conhecido como pigmentos carotenoides, o beta-caroteno como o principal. E apenas as algas verdes e as plantas têm esse alfa-caroteno. Então, as algas pardas e as algas vermelhas têm outras formas, outros pigmentos acessórios. Porém, você poderia dizer, pô, mas pode ser coincidência, mas além disso, o carboidrato de reserva, ou seja, o açúcar de reserva é o amido. E algas pardas e algas vermelhas não é o amido. Além disso, a parede celular é de celulose. Nas algas pardas e as algas vermelhas, a celulose pode até existir, mas existem outras formas de carboidratos que vão fazer a parede celular. Também tem semelhanças no DNA dos cloroplastos. Então, quando a gente analisa o DNA do cloroplasto, a gente vai ver que é muito parecido, certo? Então, são muitas as evidências. Aí, a gente vai comentar agora sobre a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, que, analisando evolutivamente, surge com as briófitas. Então, os vegetais são organismos que têm a sua história no ambiente terrestre, só que tem uma transição, sai da água e vai para o ambiente terrestre. Quem começa isso são as briófitas. Então eu preciso identificar quais são os indícios dessa transição, dessa dependência da água, mas já ocupando o ambiente terrestre. Então, veja, as briófitas não têm vasos condutores de seiva, o que compromete a sua vida no ambiente terrestre, porque é um ambiente extremamente dessecante. Então, o ambiente terrestre rouba muita água. Então, o vegetal desidrata muito.
A presença de vasos condutores de seiva é uma adaptação de reposição dessa água perdida mais rápida. As briófitas não têm essa capacidade de reposição. Então, é um indicativo de restrição a um ambiente muito úmido, mostrando que ele ainda é um organismo de transição. Segunda evidência, a dependência da água para a fecundação. Como os gametas masculinos ainda são flagelados, isso mostra a alta dependência da água. Porém, embora isso mostre que eles ainda estão ligados à água, as briófitas inauguraram um conjunto de características adaptativas para a conquista do ambiente terrestre. Então, elas também já demonstram essa vida terrestre. Legal? Então, eles têm sinais da dependência da água, mas já também têm evidências da conquista do ambiente terrestre. Legal? Como é o caso de uma das soluções para o maior problema que as briófitas têm, que é essa perda de água. Qual foi a solução? A cutícula. Então, revestindo a epiderme, que é um tecido de revestimento, de proteção, existe uma camada de lipídio chamada cutina. Então, a cutícula é essa camada de gordura chamada cutina, que vai impedir uma desidratação mais intensa. Então, veja, eu tenho lá sinais que as briófitas dependem da água, mas também tenho sinais de que as briófitas já têm adaptações para o ambiente terrestre. O problema da cutícula é que ela resolve o dessecamento, mas traz o problema de impedir as trocas gasosas. Como a cutícula impede a saída de água, ela também impede a entrada de gases. Isso compromete fotossíntese e respiração. Então, para a planta, isso é ruim. Então, qual foi a solução adaptativa para resolver esse segundo problema? Então, preste atenção. O primeiro problema é a desidratação. Solução cutícula. Só que a solução que surge traz um problema. Qual? Impede as trocas gasosas. Então, qual é a solução para esse segundo problema? Os estômatos. Os estômatos são pequenos orifícios que vão regular a troca gasosa e, consequentemente, a desidratação, a saída de água. Então, são pequenos orifícios com duas células que regulam uma abertura e o controle da abertura desse estômato vai dar a medida, né, do que o vegetal está passando em questões hídricas, tá? Se está perdendo muita água ou não. Legal? Nós vamos ter uma aula para tratar apenas sobre os estômatos. Bacana? Continuando. Esse grupo de transição briófitas dá origem às pteridófitas, que resolve o problema do transporte de água, porém, as pteridófitas ainda continuam restritas a ambientes mais úmidos por conta da fecundação dependente da água. O grupo que vai resolver de maneira mais eficiente a questão da dependência da água, inclusive para a fecundação, é o grupo que nós chamamos de espermáfitas, aquelas que produzem sementes. Há indícios muito fortes de que as pteridófitas heterosporadas é que teriam dado origem às primeiras espermáfitas, que seriam plantas parecidas com as gimnospermas. Legal? Então, quais são os fatores evolutivos que surgem nas espermáfitas? Então, primeiro, não surgem nas espermáfitas, mas se mantêm nas espermáfitas ou surgem, né? Corrigindo a minha fala. A heterosporia é uma delas. Então, a heterosporia, ela vai trazer aqui a questão da produção dos dois esporos e, consequentemente, a produção de dois tipos de gametófitos, o masculino e o feminino, favorecendo a fecundação cruzada e a variabilidade genética, algo que já discutimos anteriormente, que é muito importante. Mas o que que surge aqui, que é uma novidade evolutiva, esta heterosporia não é uma novidade evolutiva, o que surge nas espermáfitas, que é uma novidade evolutiva, é a endosporia. A endosporia é quando esses micrósporos e megásporos germinam no interior da própria planta. Então, no interior do próprio esporângio, você vê a germinação dos esporos. E aí, essa germinação no interior dos esporângios vai trazer como consequência duas coisas. Primeiro, a polinização. Ou seja, o gametófito masculino ele surge dentro do microesporângio. E o gametófito feminino surge no interior do megaesporângio. Então, são separados. É necessário que ocorra um encontro. Como que isso se dá? Não é? Pela polinização. A polinização é o evento de transporte
gametófito masculino ainda muito jovem, chamado grão de pólen, até a parte feminina, que é o gametófito feminino lá, que a gente vai ver no interior do óvulo. Legal? Como a polinização ocorre com a ajuda do vento, inicialmente e depois de outros elementos, a fecundação se torna independente da água. Então a endosporia vai ter como consequência a independência da água para a fecundação. Legal? Então, isso traz uma maior eficiência na ocupação do ambiente terrestre. Tranquilo? Então, a endosporia leva a independência da água para a fecundação e isso aumenta a capacidade de ocupação do ambiente terrestre. O terceiro fator que surge nas espermáfitas, o segundo fator que surge nas espermáfitas é a semente. Então, veja. A semente é uma estrutura derivada do óvulo. O óvulo é o tegumento mais o megasporângio. Então, a região produtora do megásporo vai ter uma parede produtora chamada tegumento. Quando ocorre a polinização, o tubo polínico vai permitir que os gametas masculinos encontrem o gameta feminino no interior do óvulo. Então, o óvulo vai ser o local da fecundação. Dentro do óvulo ocorre a fecundação. Beleza? Então, o embrião vai crescer dentro do óvulo. Então, ele vai ficar protegido e nutrido pelos tecidos que faziam parte do óvulo e que passam a se chamar semente depois. Então, vamos lá. Existe uma estrutura chamada óvulo, que é uma capa protetora chamada tegumento, mais o megasporângio. Lá no interior do megasporângio eu vou ter o megásporo. O megásporo vai germinar e vai dar origem ao gametófito feminino. O gametófito feminino, ao germinar no interior do óvulo, endosporia, vai fazer com que o gametófito feminino fique lá dentro. Ocorre a polinização, o tubo polínico leva o gameta masculino até o óvulo. A fecundação se dá dentro do óvulo. Surge o embrião dentro do óvulo. O embrião se desenvolve protegido por tecidos e, portanto, ele tem muito mais chance de sobreviver do que um embrião que ficou sem essa proteção. Então, a semente é uma estrutura de altíssimo valor para as plantas que as têm, porque aumenta muito a chance de sobrevivência deste embrião. Beleza? Muito bem. Aí, gente, as angiospermas representam o grupo mais evoluído entre todas as plantas, é o grupo mais complexo, e uma das razões é a produção da flor. A flor é uma estrutura que se especializou em polinização. E essa especialização na polinização ela se dá de forma muito diversificada. Então, se o ambiente favorece o vento, tem plantas com flores polinizadas pelo vento. Se tem muitos animais, vai ter flores adaptadas a explorar esses animais. Então, a gente tem uma polinização altamente diversificada. Então, pode ser pelo vento, como vocês podem ver nesta figura aqui, por insetos, abelha, por pássaros, beija-flor, até mesmo por mamíferos como o morcego. Então, essa diversidade que pode ocorrer favoreceu muito ao sucesso das angiospermas. Além disso, tem o fruto. O fruto ele vai ajudar a dispersar e proteger sementes. Então, vai dar a chance da semente ir para mais longe para conseguir conquistar ambientes ainda mais distantes da planta-mãe. Certo? Isso também foi muito favorável às angiospermas. Bacana? Então, repetindo, as angiospermas têm duas novidades evolutivas importantes que explicam o seu sucesso. A flor, por conta da diversidade de agentes polinizantes, e o fruto, por proteger e espalhar as sementes para regiões distantes da planta-mãe. Então, conquista novas áreas. Bacana? E assim eu termino a parte teórica e vou propor aqui fazer exercícios com vocês. O primeiro deles, durante a evolução vegetal, qual foi a importância do surgimento da heterosporia que ocorreu primariamente nas pteridófitas e posteriormente em gimnospermas e angiospermas? Então, eu falei disso em duas oportunidades na minha aula. A heterosporia vai trazer o aparecimento de gametófitos com sexos separados, dioicos. Isso favorece a fecundação cruzada e, consequentemente, aumenta a variabilidade genética. Então, uma sugestão de resposta é essa. Então, a heterosporia representa o aparecimento de dois tipos de esporos, micrósporos e megásporos, que, ao germinar, produzem gametófitos dioicos, sexos separados. Isso favoreceu a fecundação cruzada e o aumento da variabilidade
genética. Outro exercício, assinale a alternativa em que ocorre a correspondência dos números ao surgimento de estruturas no decorrer da evolução das plantas. Então você tem que identificar aqui. Então as algas, o que tem em um que diferencia as algas de todas as plantas, a gente chama de embriófitas. O que aconteceu em 2, que separa as briófitas das demais, que justifica o nome traqueófita. O que aconteceu em 3, que justifica separar gimnospermas e angiospermas das pteridófitas, que justifica o nome espermáfita ou espermatófita. O que aconteceu em 4, que separa as angiospermas dos demais. Então, vamos lá? Acredito que foi muito fácil. É A, né? Embrião, vasos condutores, semente, flor e fruto. Bacana? Então, próximo exercício. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos de vegetais desenvolveram estruturas adaptativas que lhes permitiram sobreviver em diferentes ambientes. Então, olha de novo aqui um cladograma, né? Alga verde, briófitas, esporófito dominante, vasos condutores, sementes saladas e grãos de pólen, flores e frutos, e aqui os grupos. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribuiu para uma maior diversidade genética? Então, o que favoreceu ao aumento de formas diferentes? Então, o que favorece variabilidade genética? Ter sementes aladas, ter arquegônios que protegem o embrião, ter grãos de pólen que garante a polinização cruzada, os frutos que promovem uma maior eficiência reprodutiva, ou os vasos condutores que possibilitam o transporte de seiva. 2 deles né? 3 deles você já desconsidera fácil. A B e a E, você ficou em C e D, mas a resposta é a C, porque é a polinização que gera a fecundação cruzada. A eficiência reprodutiva é maior, não dos frutos, na verdade, sim das flores. As flores que aumentam a eficiência reprodutiva e não os frutos. Então, são os grãos de pólen que, ao garantir a fecundação cruzada, aumenta a variabilidade genética. Legal? Então, com isso a gente termina a aula e eu vou deixar aqui para vocês, de novo, o gabarito de todos os exercícios lá da página 75, para além daqueles que eu fiz, e, de novo, a sugestão de exercício. Valeu, gente? Então, um grande abraço e em breve a gente estará juntos.